Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna ou um conjunto da firmeza, da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos, irmãos, em nosso último vídeo de estudo de toda a criação feita por Deus, todos os recursos que José do Egito utilizou e acertou com seus irmãos para conseguir a aprovação de Faraó definitiva para que eles, a família de Israel, vindos da terra de Canaã, morasse na terra de Gósen, distrito provincial da capital do Egito, Mênfis. José utilizou a tática de dizer que seus irmãos eram pastores de ovelhas e somente na terra de Gósen tinham condições próprias de terra para a criação de seus rebanhos. E como os egípcios tinham essa profissão de pastor de ovelhas como abominável para eles, ficou melhor para Faraó dar a terra de Gósen a eles, já que era uma terra rica em agricultura e pecuária e que se encaixava na criação de animais, e também era distante um pouco do centro da capital, Mênfis. Vimos também como José, de maneira surpreendente, justa e sincera, conseguiu comprar toda a terra do Egito para Faraó. E vimos por último Israel, o pai de José e de seus 11 irmãos, perceber que, com a excelente atuação de José na compra da terra do Egito para Faraó e tudo que ele estava dando à sua família como moral, bem-estar ali na terra do Egito, postura considerada, a família de Israel estava entrando como nobre ali no Egito. Ficaria muito difícil, depois de 5 anos de fome que passasse ainda, eles saíssem dali do Egito e voltassem para a terra de Canaã, porque a família de Israel estava sendo colocada em status de favorecimento social, político e militar na terra do Egito, por causa de José. E Faraó Apop I, então, por Faraó Apop I, que era o Faraó amigo de José. Então Israel pensou consigo mesmo: será que essa minha família, com todos esses bens e privilégios que estão tendo aqui, vão querer sair depois que terminarem os 5 anos de fome e voltar para Canaã? E pensando nisso, o que Israel faz? Ele manda chamar José e pede para José jurar que, se por acaso ele morrer ali no Egito, é obrigatório que seu sepultamento tem que ser na terra de Canaã, na cova de Macpela, que seu avô Abraão comprou no campo de Berseba, onde estavam enterrados seu avô Abraão e sua avó Sara, seu pai Isaac, sua mãe Rebeca. Essa é a famosa cova de Macpela, da família israelita, comprada por Abraão lá em Canaã. E hoje iremos ver como uma continuação dessa história, só que de uma maneira mais abrangente e, por fim, o final completo dessa história e do estudo do livro de Gênesis também. Termina hoje. Porque Moisés, o grande didático e repassador das leis de Deus para a nação de Israel, conta para nós que, tempos depois desse juramento de José para com seu pai Israel, alguém foi levar notícias da terra de Gósen a José lá no palácio do Egito, onde ele vivia. A notícia de que seu pai Israel estava muito doente à beira da morte. Então José pegou rapidamente seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e foi até a terra de Gósen com eles, para visitar seu pai e ver a transmissão da bênção de pai para filho, antes que seu pai Israel morresse. Como era o costume daquele período patriarcal, de que a bênção fosse transmitida para o filho mais velho, porque José não era o filho mais velho, mas o filho mais velho era Rúben. Bem, nós vimos que Rúben, que era o primogênito, o filho mais velho, que tinha o direito à bênção, mas ele perdeu este direito quando se deitou com a concubina de seu pai Israel. E nós vimos que os outros irmãos mais velhos, os outros 2, Simeão e Levi, perderam o direito da bênção quando assassinaram de maneira covarde uma cidade inteira por causa de sua irmã Diná. E agora nós teríamos Judá na sucessão da bênção. Mas Judá e os seus outros irmãos também perderam esse direito quando fizeram aquilo com um homem inocente que era o próprio José. Venderam ele como escravo e tentando ainda matá-lo por inveja. Então observamos que o direito de bênção ficou mesmo destinado a José.
além de ser aquele por quem foi um canal de Deus para salvar não só a terra do Egito, mas a própria família de Israel. Porque Deus já se comunicava com José, mesmo antes, através de sonhos, antes mesmo de seus irmãos tentarem matar ele. E Deus continuou tendo contato com José através de sonhos e visões, depois que ele foi vendido como escravo. Ou seja, além do contato com Israel, o patriarca, Deus continuou falando com José também, lá no Egito, na prisão, no palácio do faraó. Então, José era escolhido para receber a bênção de pai para filho do tempo patriarcal, mas algo interessante acontece, é que ele não vai sozinho, ele leva seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Por isso, vamos ver aqui que José não se torna uma tribo propriamente dita entre as famílias de Israel. Ele se transforma em 2 tribos, que pertencerá à nação de Israel, junto com as outras 10 tribos. Seus 2 filhos é que recebem a bênção vinda de Israel, seu pai, e o patriarca no momento. E com isso se transformam na tribo de Manassés e na tribo de Efraim. E daqui para frente, jamais veremos falar da tribo de José, porque ele parte esse direito a um de seus 2 filhos. Bom, lá na terra de Gozen, avisam a Israel que José está vindo visitá-lo. Então Israel, com muita força, se levantou da cama, ainda muito cansado da velhice, e se sentou na cama para esperar José. Depois que José chega, Israel toma a palavra e diz: o Deus Todo-Poderoso me apareceu próximo à cidade de Luz, lá em Canaã, quando eu estava fugindo do meu irmão Esaú. E lá, ele me abençoou e disse que faria meus filhos se multiplicarem até se tornarem uma grande nação. E que ele, o Senhor, daria meus filhos àquela terra de Canaã, onde nós estávamos como possessão e morada perpétua. José, meu filho, eu, Israel, estou tomando para mim teus 2 filhos que tivestes aqui no Egito, Efraim e Manassés, como meus filhos a partir de agora, assim como são Rúben e Simeão, os meus filhos mais velhos. Então José, somente aqueles filhos que fizeres depois desses 2, será a tua descendência. Já esses 2 aqui, não, eles são meus agora e farão parte da minha descendência como 2 tribos do meu povo. Porque vindo eu lá de Padã Arã, morreu tua mãe Raquel no caminho, antes de chegar na cidade de Efrata, que é hoje a cidade de Belém, e ali mesmo eu sepultei ela. Depois que Israel terminou essa fala, irmão, como os olhos de Israel estavam cansados já, né? Por causa da velhice, ele já não enxergava direito, com um pouco de dificuldade. Então Israel pediu que José trouxesse seus 2 filhos para junto dele. E José rapidamente faz isso, porque sabe que é a hora da transmissão da bênção. E já que Israel tomou Manassés e Efraim como filhos, a bênção seria para eles. Então Israel beija os 2 netos e abraçou-os, e disse a Israel a José: o meu Deus me deu condições de ver ainda os teus filhos, José, que agora serão meus filhos, antes que eu morra. Então José rapidamente tira seus 2 filhos do joelho de Israel, seu pai, e se inclina na frente dele, com o rosto em terra, o reverenciando como portador da bênção da aliança e da promessa feita a Abraão e a Isaque. Naquele momento, depois rapidamente José coloca Efraim, o filho caçula, na mão esquerda do lado esquerdo de Israel, porque Efraim era o mais novo. E depois coloca Manassés, o filho mais velho, o primogênito, na mão direita e do lado direito de Israel, para que ele transmitisse a bênção da promessa ao primogênito. Só que José percebe que Israel, na hora de colocar a mão na cabeça dos meninos para transmitir a bênção, faz o contrário. Ele coloca a sua mão direita na cabeça de Efraim, o mais novo, e coloca a sua mão esquerda na cabeça de Manassés, o mais velho, e transmite a bênção dizendo: o Deus Todo-Poderoso que sempre foi adorado por meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado deles o meu nome Israel, e eles tenham filhos e multipliquem-se como os peixes do mar e como a multidão do meio da terra.
Então, irmãos, José rapidamente pensa que está errado, que as mãos estejam nas cabeças erradas, e pega rapidamente a mão direita de Israel, seu pai, que está na cabeça de Efraim, para colocar na cabeça de Manassés, que é o primogênito. E vice-versa. Pegou a mão esquerda de Israel, que estava na cabeça de Manassés, e coloca na cabeça de Efraim, que é o mais novo. Essa mão direita tem que estar na cabeça de Manassés. Diz assim José para Israel: não faça assim, meu pai. Está errado. Essa mão direita que está na cabeça de Manassés, porque ele é o primogênito. Tem que estar na cabeça de Manassés a mão direita. Ele é o mais velho. Mas o seu pai Israel se recusou e disse que sabe de tudo que está acontecendo e que Deus está no controle daquele momento, porque esse procedimento é espiritual. Israel diz a José dessa maneira: vejam, eu sei, meu filho, eu sei sim, e muito bem, quem é o mais velho e o mais novo. O teu filho mais velho também será grande, mas o teu filho mais novo, Efraim, que agora é meu, será muito maior. A descendência desse filho menor será uma multidão. Israel encerrou colocando Efraim na frente de Manassés, o rosto com o rosto, dizendo: Deus te faça contigo, José, assim como ele vai fazer com Efraim e Manassés. E assim termina a transmissão da bênção de pai para filho do tempo patriarcal, ou período da promessa. Foi a última vez que foi transmitida a bênção patriarcal, porque este período patriarcal vai se encerrar com a morte dos patriarcas, dos 12 patriarcas que formarão as 12 tribos de Israel. E logo mais veremos entrar o tempo da lei de Moisés, período da lei de Moisés, a lei de Deus. Depois disso, Israel diz a José: logo, logo, meu filho José, eu vou morrer, mas não tenha medo, porque Deus será e estará com todos vocês, e com certeza fará vocês retornarem para a terra de Canaã, de onde viemos. E eu lá em Canaã, que eu tomei como minha espada e com meu arco das mãos dos amorreus esse pedaço de terra, e ele será teu. Bem, irmãos, só uma observação aqui. Havia na região de toda Samaria uma pequena cidade chamada Sicá. Havia neste local um poço chamado de a Fonte de Jacó, que Israel tinha edificado e entregado a José, seu filho, escrito no livro de João, capítulo 4, versículos 5 e 6. Foi ali que Jesus Cristo sentou e teve uma conversa com a mulher cananeia, aquela que Jesus Cristo ofereceu águas vivas para beber e que saltaria para a vida eterna. Pois é, essa região é aquela que quando Jacó chegou a salvo a Salém, cidade de Siquém, quando vinha de Padã Arã, armou a sua tenda na frente da cidade e comprou uma parte da terra que estava habitando dos filhos de Emó por 100 peças de dinheiro, pois é essa região que Israel entrega a José neste momento. E é onde Jesus Cristo dá o famoso discurso à mulher cananeia, mudando o local de adoração e culto, que antes era no templo de Salomão em Jerusalém, para agora ser dentro de cada um de nós, dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo como Salvador, e receber o Espírito Santo da promessa. Porque Jesus Cristo diz: mulher, vem o dia e a hora em que nem neste monte e nem lá no templo de Deus em Jerusalém vocês vão conseguir adorar o Pai, simplesmente porque Deus porque Deus é Espírito, porque Deus procura quem adore Ele em espírito e em verdade, porque Ele, Deus, é Espírito. Então como Ele receberá adoração material se Ele é espiritual? Ele procura quem adore Ele em espírito e em verdade, escrito no livro de João, capítulo 4, versículo 25. E essa mudança de adoração do culto passou a acontecer no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre cada um dos discípulos ali reunidos, transformando os seguidores de Jesus Cristo em verdadeiros templos móveis, ou seja, templo de Deus, casa de Deus que anda, ou mini-templos de Deus. Por isso a igreja se reúne em algum lugar para adorar. Mas a adoração e o culto verdadeiro em espírito e em verdade está dentro da igreja, dentro das pessoas, dentro dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, e não do templo religioso construído pela denominação ou pela religião. Templo construído por mãos de homem não é casa do Senhor, nunca foi e nunca será. Quem diz que o templo que construiu das religiões, das denominações evangélicas por aí, é a casa de Deus, é um mentiroso, e nele não há verdade. Paulo, quando disse e ensinou, disse assim: porque vós, irmãos, vocês, as pessoas, sois o templo e a morada do Espírito Santo proveniente de Deus, porque não sois de vós mesmos, adorais, pois, a Deus em vosso espírito e em vosso corpo,
quais pertencem a Deus. Em outras palavras, nós somos a casa de Deus, onde Deus habita e mora pela fé. O Espírito Santo habitando dentro de nós mostra que nós somos a casa de Deus. Não os templos construídos pelas denominações evangélicas e por religiões. Após tudo isso, irmãos, Israel, o patriarca, reúne todos os seus 12 filhos ali na terra de Goze e pronuncia a eles profecias que acontecerão com cada um deles no futuro. E depois que todos estão reunidos na frente do patriarca Israel, ele aponta para Ruben, o filho mais velho, e diz assim, Israel diz assim a ele, tu és o meu primogênito, minha força e o comecinho do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a águia, tu não serás o mais excelente, porque subiste na minha cama, Ruben, quando te deitaste com minha concubina. Depois Israel aponta para Simeão, o segundo filho mais velho, e junto com Levi, e diz, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a tua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o furor de vocês dois, pois era forte na sua ira, pois era dura. E eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Depois Israel, o patriarca, finalmente aponta para Judá, o filho Judá. É dessa tribo, irmãos, que vai sair tudo que é importante sobre a nação de Israel. Para o mundo inteiro, Israel aponta para seu filho Judá e diz, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa subiste, meu filho meu. Encurvar-se, deitar-se como leão, e como um leão velho, e quem ousa despertá-lo? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, o Messias, o Mestre, o Libertador, o Salvador, e a eles se congregarão todos os povos da terra. Esse Messias de Judá, irmãos, armará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavrará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Isso foi a profecia do patriarca Israel para Judá. E tudo isso irá acontecer com Jesus Cristo nascendo na tribo de Judá. Depois o patriarca Israel aponta para seu filho Zebulon e diz, Zebulon habitará no porto dos mares e será um porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Já para o seu filho Isacar, Israel aponta e diz assim, Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo do tributo. Depois o patriarca Israel aponta para o seu filho Dan, e diz assim, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação eu espero, ó Senhor. Depois Israel aponta para seu filho Garde e diz, quanto a Garde, uma tropa o atacará, mas ele é quem atacará no final. Depois Israel aponta para seu filho Azé e diz, de Azé o seu pão será gordo e ele fará delícias reais. Depois é a vez do seu filho Naphtali. Israel aponta para Naphtali e diz assim, Naphtali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Então, nesse momento, Israel aponta para seu filho José e diz, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre seus muros, os frecheiros lhe deram amargura e os frecheiros o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se forte, e os seus braços e suas mãos foram fortalecidos pelas mãos dos valentes de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção dos altos céus, com bênção do abismo que está embaixo, com bênção dos seios da madre, com bênçãos do teu pai excederão as bênçãos de seus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça que foi separado de seus irmãos. E finalmente, irmãos,
Israel chega no caçula, no mais novo de todos os seus filhos. Israel chega para Benjamim e diz assim: Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o seu despojo. Chegamos então ao final das bênçãos patriarcais passadas de pai para filho, os 12 filhos de Israel que se transformará nas 12 tribos. E as 12 tribos se transformará na nação de Israel, o povo de Deus. Daqui por diante Deus falará com esse povo como nação, e não mais como de pai para filho, bênção patriarcal. Mas antes, vimos que estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai Israel quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção. Depois Israel disse aos seus 12 filhos: Eu me congrego a meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manré, na terra de Canaã, o qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lea. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Hete. E acabando por Israel de dar instrução aos seus filhos, encolheu os pés na sua cama, expirou, morreu e foi congregado ao seu povo. É possível, irmão, que ainda durante os anos de seca em toda a região do Egito, os sacerdotes egípcios, embora não tivessem perdido terras, mas com inveja de José por ele ser o segundo no comando do Egito, tenham conseguido despertar a ira popular encobertamente contra José e Faraó Apope I, porque José comprou para Faraó toda a terra do Egito, deixando o Faraó mais poderoso do que era. E isso causou muita revolta entre o povo que vendeu sua terra. Apesar de terem pego a comida, né? E terem sobrevivido, terem feito aquele discurso na frente de José, mas por trás eles estavam chateados de ter que dar tudo a Faraó. Os sacerdotes se aproveitaram disso. E isso durante o reinado de Faraó Apope I, o Faraó Iquiso. Os Iquisos não eram naturais do Egito, eram povos invasores que invadiram o Baixo Egito e tomaram o poder. Pois é durante esses últimos anos de fome em toda a região do Egito que acontecem vários conflitos civis contra os governantes que terminaram com a vitória do Faraó em ascensão, o Faraó Taá II e seu exército que tomaram primeiro Memfis e depois então a capital Tamis, vendo-se sem condições de vencer Apope I e seus vassalos, refugiaram-se em Avaris, a cidade fortaleza construída pelos Iquisos. Mas os Iquisos acabaram finalmente derrotados por Ramnés I, filho de Taá, da 18ª dinastia. É muito provável que José tenha morrido durante estes combates contra Taá II, ou em um dos conflitos civis. E mesmo com a ascensão demorada de José, que era primeiro escravo, depois prisioneiro, depois Deus o usa como intérprete para o sonho de Faraó, ele se torna o segundo na terra do Egito. Nunca foi visto uma mudança de ego em José. Permaneceu sempre fiel ao Deus de Israel. E após o encontro com sua família, ele arranjou a melhor terra do Egito para sua família morasse, a terra de Goze. José viveu muitos anos e até sua morte, mas nunca se esqueceu da aliança de Deus para com seu povo Israel. Essa aliança foi de que a terra de Canaã, onde morava seu pai Israel, teria sido dada por Deus a Abraão e seus descendentes. Antes de sua morte, José pediu a seus irmãos que seus ossos fossem tirados ali do Egito, quando finalmente o povo de Israel saísse do Egito e fosse levado junto com o seu povo para que fosse enterrado na terra de Canaã, pois era a terra que Deus tinha dado a Abraão e seus descendentes por herança. O povo de Israel só irá sair do Egito agora, irmãos, depois de 400 anos de escravidão ali no Egito, justamente na época de Moisés. Amoses ou Ramnés foi o primeiro rei da 18ª dinastia egípcia, que inaugura um dos períodos mais famosos da história do Antigo Egito, conhecido como o Novo Império, onde se inserem personalidades como Hatshepsut, Amenófis III e Akhenaton, 3 faraós de muito prestígio daquela época. Governou cerca de 25 anos, entre 1580 e 1558 a.C., ou entre 1550 e 1525 a.C. Para outros historiadores, é identificado por alguns estudiosos como o suposto faraó que não conhecia José, mencionado em Êxodo capítulo 1, versículo 8.
a partir de agora, o povo de Israel da terra de Gozen, que tinha todos os privilégios do Egito e que já está se multiplicando muito, começa a ver Amós tirando todos os seus direitos, até reduzi-los a escravos na terra de Gozen. Então, temos pela frente, por causa deste medo de Amós, porque o povo de Israel era muito, ele tinha medo que eles se unissem aos invasores iquisos que foram expulsos e voltassem de novo os iquisos a dominar o Egito. Com medo disso, como o faraó Iquiso era muito amigo de José, ele, que agora era natural do Egito e havia expulsado os iquisos, ficou com medo que o povo ainda tivesse uma ligação, o povo de Israel ainda tivesse uma ligação com os povos iquisos. Então retiraram todos os privilégios que José conseguiu para eles e reduziram eles à escravidão. Daqui para frente teremos 400 anos, irmão. Nesse momento vamos estudar de escravidão que Israel passará no Egito. E nesse momento vamos sair dali do Egito e vamos voar, como se fosse um filme, para conhecer a história de um outro patriarca desta época. Enquanto a nação de Israel se multiplica no Egito, esse outro patriarca é Jó. Uma história linda, fascinante, um modelo de vida fiel a Deus que deve ser seguido por todos. Amanhã, vamos ao livro de Jó. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Então vamos ser inteligentes, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, eles se juntem aos nossos inimigos e pelejem contra nós. E vão embora daqui do Egito para a terra de Canaã, de onde eles são, ou subam da terra. E assim tiraram os privilégios do povo de Israel e puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com cargas e trabalho forçado. E foi com isso, com a escravidão do povo de Israel forçada, que o Egito edificou a Faraó as cidades armazéns, Pitom, Ramsés. Inicia-se assim, e já estamos nos 400 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, uma profecia dada pelo próprio Deus a Abraão, seu servo, há anos atrás. Livro de Gênesis, capítulo 48, versículos 1 até o 22. Livro de Gênesis, capítulo 49, versículos 1 até o 33. Livro de Êxodo, capítulo 1, versículos do 1 até o 11. Final do livro de Gênesis, início do livro de Êxodo. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Agradeço a todos que nos acompanharam em mais um final de um livro. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Conhecemos toda a história, desde o começo da criação de tudo feito por Deus, até agora, a escravidão do povo de Israel. E amanhã veremos a história do patriarca Jó. Depois retornaremos para o Egito, onde o povo de Israel já está como escravo, e o envio de Moisés para libertá-los. Que Deus nos abençoe.